Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, principalmente sempre, com todos vocês, que nós possamos fazer essa abertura. Buscar as posições para eles da melhor forma, deixa o povo mais tranquilo, mais relaxado, e assim nós vamos buscando relaxar nossa mente, chamando lá de espera todo e qualquer problema que ocorreu durante o dia, a gente vai deixando tudo lá fora. E dessa forma nós vamos absorver as energias do ambiente, propício que foi criado para receber cada vez de nós assistidos e trabalhando todos os dias. E assim todos, e buscando nossa ligação com nossos leitores pessoais, quando vocês trabalham, esse amigo, e com certeza eles acompanham aqui nessa noite que estivéssemos novamente. Junto a eles, todos que estão na nossa ligação, com Maria de Nazaré, onde nosso Mestre Jesus, que nos recebe, nos convida a tornar nos encontros junto a ela. Junto a Maria, agradecendo a ela pelos ensinamentos, tanto possível a serem funcionais justas, nossas, mais amorosas. E assim, pedimos a Maria que nos ensine a nossa ligação da presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Junto ao Mestre Jesus, agradecemos a Ele pelo amor que nos é dedicado, por todos os ensinamentos e sabedoria e pelos desenhos que Ele nos deixou, para que possamos seguir pelo caminho da verdade, caminhando em prol da nossa evolução espiritual. Assim, junto ao Mestre, caminhamos até a presença de nosso Pai. Na presença de Deus, agradecemos a Ele em toda a vida, porque somos o que ainda seremos, e reverenciamos o Pai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Deus, o domínio, o poder e a glória para Deus. Assim seja, graças a Deus. Convidando o nosso facilitador desta noite, o nome de Deus, e o poder de amor por nós, os pensamentos e a própria produção. Essa aqui é a gente Obrigado. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. É com grande alegria assim que aqui retornamos ao Centro Espírita Mansão da Esperança, bem próximo aqui de minha residência, moro na divisa do Jaguaré com a Viviara. Então, por ser pertinho, ai que eu gosto mais aqui. Quem não tem vindo de atrasar, antecipo me consigo trazer o conteúdo e vamos aproveitando da melhor forma possível o que o Jesus e a codificação kardeciana pode nos proporcionar. Caríssimos, hoje convidamos para que trabalhemos com mais um capítulo e respectivo itens de uma das obras que eu mais gosto de trabalhar, da codificação kardeciana, assim conhecida por nós, os espíritas, como a terceira, publicada em sua primeira edição lá nos Livros de abril de 1864, com o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Estaremos próximos do final desta obra, tá, caríssimos? Já que ela é composta de 28 capítulos. Ficaremos no capítulo 25, os itens 6 ao 8. O capítulo é intitulado Buscai e Achareis. Nos recordamos do Mestre. Batei e anunciar-vos-á. Nos recordamos dessa sequência? Os itens, como aqui estamos vendo no slide mestre, que olhemos as aves do céu, que olhemos a natureza, as plantas e todos os princípios inteligentes que Deus cria simples e ignorante e que nós um dia fomos, há milênios e milênios atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, interagindo para as suas ascensões e nós
sabendo lidar com isso, vamos auxiliando-nos reciprocamente. Há de ser o grande convite deste capítulo 25, itens 6 a 8, que a partir deste momento iremos mergulhar com auxílio neste primeiro momento, caríssimos, do nobre apóstolo Mateus. Sim, ele vai nos dizer o seguinte, lá em seu capítulo 6, versículos 19 a 21, o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões gostam do roubar, mas acumulem tesouros no céu, na eternidade, no bem agir, onde as traças e a ferrugem não corroem, lógico, e onde os ladrões também não roubam, porque onde estiver o tesouro, ou seja, o nosso individual de baixo para cima, de dentro para fora, ali é também de estar o nosso coração espiritual, que transcende o que é transitório, passageiro, que é o nosso órgão deste atual corpo físico, de tantos outros que tivemos, e tantos outros ainda que haveremos de ter. O que nos convida aqui mesmo ao amigo Mateus? Para que busquemos os valores que outros gozaremos para a eternidade. É imprescindível que mantenhamos dentro da proposta da aquisição e da manutenção e do usufruto dos bens materiais. Vestimenta, que estamos utilizando no benefício, alimentação, meios de locomoção, naturalíssimo, mundo de terceira dimensão, materialidade, que é o mundo da nossa estrutura deste planeta Terra. Mas isso é passageiro. E os valores, a moral, a caridade, por exemplo, as obras assistenciais que aqui a casa empreende em benefício dos mais necessitados, convidando-nos sempre para que agreguemos dentro do campo do voluntariado, para que de alguma forma auxiliemos na doação de um item ou mais para a confecção de uma cesta básica, ou até mesmo nos eventos sociais, para angariarmos fundos e assim darmos por conta de tudo que aqui nós utilizamos, porque não vai do céu de outras mais situações. É o ingrediente que o apóstolo Mateus aqui nos está convidando. Começa também dentro de casa, para caríssimos, suportando os nossos parentes difíceis. Por que não dizer também nas ruas, com as pessoas difíceis, a qual algumas nós conhecemos e outras que nós ainda não as conhecemos, pelo menos até o momento. Não que nós não sejamos difíceis, mas é natural que nós assim ajamos consciencialmente para com o nosso próximo. Estendemos ainda ao ambiente profissional, nas atividades religiosas, onde quer que nós estejamos. Isso para nos a seres melhores, desde que tenhamos essa unidade de a cada vez que aqui adentrarmos ao ser no bairro do pequeno, digamos às nossas consciências que este conteúdo, independentemente de quem aqui à frente esteja, isso é secundário. Eu saio da porta para fora sendo o construtor, o artífice da nova terra, empreendendo melhor orar e vigiar e, consequentemente, nossa tão imprescindível reforma íntima. Nesse momento ímpar de ascensão espiritual de nós em seres em experiência contínua como a estrutura do homem, para que saibamos do mundo de provas e expiações, enfim, adentremos ao mundo de regeneração. É fácil, caríssimos, só se for falar, não é verdade? Basta que saímos da porta para fora, que desafiarmos os erros e muito, e não incorrermos nos erros do pretérito, mas também incluídos individuais, que estão 24 horas por dia conosco. Ah, bem-aventurados os que estão neste momento nas duas dimensões da vida material e a espiritual, a estes que nós não enxergamos e que estão em maior número, ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, da porta para fora, vamos de agir. Sendo úteis ao universo, tendo o prazer de fazer o bem, independentemente de a quem venha ou receber uma ou mais pessoas. Olha que passagem transcendente, em poucas palavras, deste parágrafo de Mateus. Nós vamos continuar com Mateus um pouquinho mais à frente. Ele vai nos dizer o seguinte, caríssimos: olhai as aves do céu. Subtítulo do capítulo 25, itens 6 a 8, que nós estamos trabalhando, que elas não semeiam, não colhem, nem acumulam em celeiros. No entanto, Deus as sustenta. É verdade. Não se vê uma ave passar fome, passar necessidade, se ela estiver
dentro do seu dia a dia, de suas atividades. Sim, uma vez ou outra vemos uma vizinha bonitinha por algum motivo, ou pelo tempo de vida que ela já tem em outras situações, mas na normalidade, nada lhes falta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Foi à toa que eu citei e recordei do que a codificação kardeciana afirma-nos, que Deus cria em todas as épocas e para a eternidade princípios inteligentes, simples e brilhantes, ou seja, da estaca zero, não espíritos prontos. Para que, necessariamente, em reinos anteriores ao nosso atual ou nominal, estagiemos primeiramente no mineral, depois de um tempo passemos para o reino vegetal, outros tempos mais, reino animal, no fim, cheguemos a este reino nominal. Caríssimos, milênios e milênios, conscientes ou não, estamos buscando a nossa ascensão espiritual, escorregamos em outros momentos, mas buscamos reconstruir-nos em outros mais à frente, desde que absorvamos de forma integral tudo o que o Senhor nos proporciona. Ainda não é pouco. Tenhamos a questão de todas as que estejamos, para que as mãos de agir sejam mais amplas, macro, buscando sempre o objetivo dos mais necessitados. Então, assim, é o feixe desse nosso entendimento inicial, que sim, todos os seres têm as suas finalidades e não devemos julgar, apenas fazer com que estejamos interagindo reciprocamente e cada um em seus estágios evolutivos, buscando as suas ascensões nos seus devidos tempos. É lógico. Mas não para Deus, que ainda vai nos afirmar o seguinte: e porque se preocupam com o que vamos vestir agora, estamos passando para nós o reino nominal. Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Estamos intercalando entre estes reinos. Na verdade, foi o que eu falei há pouco: reino vegetal sempre será suprido pelos diretrizes planetárias, pelos seres ali que trabalham junto à natureza, porque é da vontade de Deus que assim seja e assim será. Ainda que o homem, em muitas situações, destrua, mas Deus vai lá e reconstrói ao longo dos tempos. Não é só isso que nós estamos vendo pelas pesquisas que vão sendo desenvolvidas, aprimoradas ao longo de milênios, que possamos internalizar esses ensinamentos básicos acerca destes itens seres ao outro, para que preocupemos mais com os nossos valores individuais que devem expandir-se, e não em reinos anteriores, porque o Pai há de cuidar disso. Sejamos úteis a eles, respeitando, não denegrindo, não degradando em outras situações mais, mas cuidando mais de nós, para que não nos percamos em programação nem caratória. E sim, Mateus ainda vai dar um feixe nestes itens, como eu disse um pouquinho mais à frente agora, dos versículos 25 a 34, afirmamos: portanto, não se preocupem, perguntando: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir na nossa atual encarnação, no nosso dia a dia. Mas busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino dos céus, e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Acrescentar-nos-ão as benesses que nós corramos atrás, acordando cedo, estudando, trabalhando, desenvolvendo a caridade e a fraternidade. É uma consequência natural que recebamos pelo intermédio de nossos mentores, dentro das possibilidades e necessidades que nós realmente merecemos, porque muitas vezes divisamos que merecemos tanto no campo material, mas será que isso não nos perderia consciencialmente, como tanto já perdeu em reencarnações pretéritas? Por isso que a fonte criadora Deus sabe que é melhor para nós. Então, ainda que pouco recebamos no nosso ponto de vista, lógico, sejamos gratos, saibamos que é melhor para a nossa ascensão espiritual, se soubermos utilizar essas ferramentas transcendentes para o nosso dia a dia. Humildade, simplicidade, presença, conscientes de nossas possibilidades e também, consequentemente, as nossas limitações, que todos nós as temos, lógico, no campo do intelecto, no campo da moral, no campo do relacionamento com os nossos semelhantes. E fica aí dizendo: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É o que tanto nós esperamos do futuro. Mas o que é futuro?
carência do Senhor é a construção nossa no nosso dia a dia. Nós temos o hábito de achar que existe algo pronto daqui a algumas décadas, séculos, milênios, neste órgão nós nunca outras moradas da casa do Pai, que seja sem o agir dos seres em experiência evolutiva dentro desse ordem, em todos os reinos, desde o mineral até as questões do nominal, fora com os outros seres que existem de constituições diferentes da nossa, da raça adâmica, do reino nominal, mas não abordaremos isso porque não é o tema de hoje em pauta. Mas o importante é que saibamos de nossas responsabilidades e potencializemos-as aonde quer que nós estejamos. Utilizando hoje como se fosse o último dia, como aqui fecha ao apóstolo Mateus. Bem-aventurados somos nós que assim agimos, manhã, tarde e noite, para que daqui a pouco, nas próximas horas, na madrugada, em desdobramento espiritual, enquanto o corpo físico repousa, porque o espírito não fica ao lado do corpo físico dos 7 dias da semana, lá reencontrarmos com os nossos parentes, com as nossas afinidades do pretérito como também do presente, de ambas, e assim haveremos de dizer a nós mesmos, porque eu estou lutando para mim mesmo o benefício do todo, do macro e do coletivo, estudando e trabalhando também neste mundo espiritual em todas as madrugadas, ainda que nos recordemos pelo véu do esquecimento, a qual nos é imposto toda vez que o espírito mergulha em um campo encarnatório, como os nossos corpos físicos atualmente, nós assim estamos desenvolvendo, porque assim poderíamos caminhar para frente, sem nos orgulhar, nos envaidecer, e isso só prejudicar-nos-ia e muito em nossa programação encarnatória. É o convite aqui de Mateus, acerca deste capítulo 25, itens 6 a 8, que nós estamos trabalhando. Vejamos, caríssimos, Jesus jamais disse para ficarmos na preguiça, na ociosidade, na inércia, esperando que tudo caia do céu. Nunca caiu, não cai, tão pouco cairá. Tudo é construção do sem existência coletiva em qualquer ponto deste universo. Muito pelo contrário, Jesus sempre nos orientou a buscarmos o nosso aprimoramento moral, desenvolver a nossa inteligência que é a expansão de consciência, lógico, trabalharmos e fazermos bom uso de toda a nossa fortuna intelectual, adquirida por esforços nossos, outros, de reencarnações pretéritas, em que não pertenceu jamais, apenas podem ficar ali bloqueadas em estado latente quando acoplamos um novo corpo físico, sim e somente sim, as utilizamos de forma malévola, em prejuízo de seres ou até mesmo de homens, milênios e milênios atrás, mas não pertencerá jamais nada do que nós tenhamos adquirido por esforços nossos mesmos individuais. É o que aqui está nos afirmando esta proposta, e para sempre dos mais necessitados do nosso próximo. Caríssimos, sabe quem é o meu próximo? Sabe quem é a minha família? Cada um de vocês neste momento, porque eu posso neste exato segundo apagar, voltar para o mundo espiritual, tchau, imensa. Quem não estava ao lado mesmo, desafiando-me para fazer com que desse esperança de dias melhores, buscando reconstruir-nos diariamente e de uma família neste momento, neste exato, segundo são cada um de vocês, uns que estão lá no lar, aguardando-me ao retorno. Essa primeira família universal poderíamos construir na proposta do slide anterior, de fazermos como se hoje fosse o último dia, o melhor, de forma sempre amplo macro em prol de nós mesmos. Todo crescimento pessoal deve gerar bons frutos aos nossos semelhantes, pelos exemplos, pelo bem agir, sempre é o grande farol para a humanidade. As aves, como as plantas, exercem seus papéis na natureza. Da mesma forma, nós, seres humanos, dotados de inteligência, ainda que bem precária, frente a tudo que precisamos ainda aprender na condição de alunos do universo, devemos exercer com maestria o nosso papel na natureza, interagindo com todos os reinos. Falei isso desde o início, caríssimos. Quem teve a oportunidade de fazer os cursos nesta casa ou em outras, ou quem ainda há de se desafiar a inscrever-se em fazer a partir do início do ano que vem, há de perceber isso. Existe essa conexão entre todos os reinos. Esse Deus, a fonte criadora, que é a felicidade de todas as suas criaturas, que são nós. Não precários, como aquém de evolução moral e intelectual frente às demais ordens do nosso sistema solar. Mas sim, esforçarmos-nos a cada dia que passa com tudo que recebemos aqui, desde que estejamos nos
dando a oportunidade, nos permitindo de reconstruirmos diariamente. Repito, simplicidade, pezinho no chão, que ainda que escorreguemos, reconstruímos nos dias posteriores, recordando-nos de tudo que a pouco espiritual do ser, dos seus trabalhadores encarnados, a quem nos proporcionam em todos os momentos que aqui a casa esteja de portas abertas. Jesus nos ensina que Deus nunca abandona aquele que nele confia e que trabalha ao seu lado. Venham em conta do que estamos falando até o exato momento. Porém, nem sempre o seu assunto será material. Porém, assim poderá ser por meio de inspirações para nos ajudar a sairmos das dificuldades. Quem é o elo mais próximo de nós mesmos entre Deus e nós? Os nossos mentores individuais. Então, aqui, refinemos a nossa rotina psíquica do nosso espírito imortal para com estes seres e comprometemos-se a nos ajudar nessa atual encarnação, para que, em vez de contaminarmos com que o meio despeja diariamente por meio dos meios de comunicação e até com os ditos obsessores, seres em ignorância, em ausência de conhecimento, contagiemos com tudo que já aprendemos aqui, ou em outras casas, ou no Novo Testamento, pela segunda revelação de Jesus Cristo. É neste tópico agora vamos convidar a esta reflexão. Vamos juntos, caríssimos, para que possamos, aos poucos, irmos suprindo essas necessidades que todos nós as temos, que em menor medida ou maior grau vamos conseguir. Vamos nos esforçar para ele. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe tudo o que precisamos e o que devemos fazer para atendermos aos seus desígnios, cumprindo com a nossa programação encarnatória. Foi o que falamos até o exato momento. Ai, como esse relógio passa rápido, 25 minutos já se passaram, caríssimos. Mas vamos juntos. Quando o homem buscar os tesouros do céu, ao invés de buscar os tesouros da terra, provisórios, temporários, passageiros, isto é, valorizarmos os bens espirituais, em detrimento estes mesmos que são provisórios, aqui ficam numa estrutura física, haverá caridade e fraternidade entre todos os seres. Não haverá mais ódio, não haverá mais corrupção, mentira, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, então ainda prejudicial aos seres que estão em experiência neste ordem atualmente. Afirmam os irmãos espirituais que cerca de pouco mais de 8 milhões de seres estão em espírito reencarnados no planeta Terra, enquanto que nós vemos, caríssimos, nessas guerras que estão acontecendo, fome, corrupção, mentira, adultério, pensamento e ou atos praticados, tantas mazelas a qual as pessoas estão se perdendo. Vamos ser faróis a cada um deles pelo nosso bem agir, por construirmos diariamente frente a tudo que nós recebemos nessa casa, pois Jesus veio ensinar que a paz na terra depende dos homens que tenham boa vontade em bem agir e não ficar na parte teórica. Qualquer um pode vir aqui à frente ou em qualquer lugar, estudar, decorar, memorizar, etc. e tal, mas o desafio da porta para fora, sendo raios de luz pelo bem agir. Sorriso, abraço, aperto de mão, uma palavra, a distribuição de uma manutenção, de um alimento, falei há pouco, itens de higiene e limpeza, agasalho, não sei que os espíritas nas portarias têm ali aquela caixa enorme, na campanha do agasalho, é o que nos falta, ferramentas caríssimas para que assumamos a nossa atuação de seres universais, para auxiliarmos Deus a contagiarmos o máximo de seres ainda não despertos, como nós estamos nos desafiando a ser, em aqui estando, sempre que aqui adentramos ao ser no bairro Público em São Paulo. Nesta obra, caríssimos, o livro da esperança, sim, o nobre Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, vai nos afirmar o seguinte, lá no capítulo intitulado Auxílio do Alto. O que Emmanuel pode fazer em contribuição com o tema a qual nós estamos trabalhando como carro-chefe? Ele vai nos dizer o seguinte: vale ser muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar a conveniência e egoísmo e interesses pessoais pecuniários, retribuições que ele gozará em uma estrutura de ordem física, mas não na espiritualidade. É aquela passagem de Jesus, de você estar em praça pública, exaltando-se, mas aí cadê o exemplo? Para que muitos vejam, mas muitos querem ver o que? O nosso bem agir. A caridade e a fraternidade não tem falar. Isso cada um de nós podemos em tempo de
diferentes leis em que esforcemos para ponto. É o que compreende-se que neste momento Emmanuel vem nos convidar a este respeito. Pensemos no que nós vamos ouvir, no que nós vamos falar, reverberar, compartilhar ao meio. É o grande convite deste capítulo e também desta obra, Livro da Esperança. Gosto de trazer, caríssimos, esse ditado desse querido irmão Lúcio, que tanto trabalhou com Chico Xavier no século XX, nessa obra intitulada Jesus no Lar. Ele vai nos dizer o seguinte, lá no capítulo 17, intitulado Exaltação à Profecia, que sim, são bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, como sabem o mundo, o bom e principalmente o mal. Esse é que Deus, Jesus, a rosa mística de Nazaré, Maria e os nossos leitores individuais, a cúpula espiritual do ser, mas querem que nós hajamos em benefício de cada um deles, um espírito de serviço e sim, de dividir, que cada cabeça nasce em Cristo. O mundo, cada um de nós aqui está em um degrau evolutivo, moral e intelectual. Sim, não é verdade, caríssimos? Então, não julguemos para não ser de julgados, nos afirmou Jesus, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e sim, vestindo os sinais de melhoria, de elevação e bem-estar, contentamento por onde quer que nós cruzemos com os nossos semelhantes, porque isso valorizarmos muito tudo que nós estejamos construindo para receber os tais dos bons horas lá no mundo espiritual. Cada tijolo que vamos construir e potencializá-los aqui na terceira dimensão, no mundo físico, e não aguardemos voltarmos para o mundo espiritual para que comecemos a ser úteis, como assim André Luiz da obra, nosso lar do Chico Xavier veio nos trazer esses conhecimentos lá nas primeiras décadas do século XX. Também gosto de trazer o médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Caríssimos, ele vai nos convidar e vai nos sugestionar o seguinte propósito existencial, que fará-nos e transformar-nos em seres melhores onde quer que nós estejamos. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos, solidários, assim, nós seremos união, mas se nós somos separados uns dos outros, apenas nós somente seremos o quê? Pontos de vista, porque mesmo não estaremos sendo úteis ao universo de mais necessitados, como nós também ainda o somos nesta atual encarnação. Volta aí dando frente dizendo, juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais, dando satisfação à nossa consciência cada vez que colocamos a cabeça no travesseiro de que muito buscamos fazer em prol dos mais necessitados. Eis o convite deste tipo do ser, que normalmente nós o vemos bem velhinho nas fotos, nas imagens do Google, mas não gosto de Adolfo Bezerra de Menezes novinho, assim sempre trouxe ele com seus 23 anos e com a ajuda da IA trouxe pois a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Será que Francisco de Assis, Giovanni de Pietro de Bernardone, lá no século XI até hoje, pode nos dizer algo que vem ao ponto da temática que estamos trabalhando? Sim, ele convida-nos para que sejamos um instrumento da paz no mundo onde quer que nós estejamos. Este é um trecho de sua oração que tanto nós a ouvimos nas casas espíritas, onde quer que nós estejamos. E finalizando, caríssimos, com a ajuda da IA, trouxe esses seres que, desde há 2000 anos atrás, como principalmente nesses últimos séculos, muito fizeram do que materializá-la, dando-nos ferramentas, inclusive, de uma prateleira cheia de livros, seja para venda ou para empréstimos. E eles questionam, consciencialmente, filhos e filhas, fizemos a nossa parte, deixamos tudo para que vós também possais fazer as vossas, esforços e reconstruam-se diariamente. Nós conseguimos, nós estamos buscando vencer o mundo, vençais também os vossos mundos individuais. É o grande convite dessa falange universal que atua nos cosmos e não apenas no nosso querido planeta Terra, na nossa querida essência Gaia. E findamos, caríssimos, em ponto, faltando 1 minuto para as 20 horas e 30 minutos da noite, agradecendo a presença de cada um de vós e façamos, reverberando essa energia de estarmos aqui dentro desse feixe de divulgações, convidando-nos para que se inscrevam no meu canal, mais de 285 exposições evangélicas desde fevereiro de 2024 até hoje, e saímos felizes que aqui tivemos mais uma oportunidade de estarmos em família universal, desejando reciprocamente a nossa ascensão, a nossa felicidade. É assim como ele com a vida da Galileia, que é de cada um de nós, a rosa mística de Nazaré, São Germano, José e tantos outros mais, diretrizes planetárias, a cúpula espiritual do Senhor. Então vamos juntos, caríssimos, levar esse capítulo 25 e de 6 a 8 aos nossos corações e distribuir em larga escala, sempre aos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo atendimento a cada um de vós na sequência, e os que já receberam atendimento, um ótimo retorno aos seus pais, um bom resto de ano e até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, Pai.